o grande lance da, enfim, depressão, ansiedade, é essa luta contra si, contra os próprios pensamentos, contra os próprios sentimentos, contra os impulsos físicos, seja de você se viciar em algo ou é um impulso físico de não fazer nada, de não ter, sabe, força para sair da cama. Então, essa que é a minha grande luta até hoje. Olha, querendo ou não, 2022 tinha sido um ano bom profissionalmente, mas como eu falei, acabou sendo um pouco exaustivo, Sim. né, para mim. Porque, pô, eu vivo com uma autocobrança que desde sempre, para tudo, é algo extremamente acima do que eu merecia ter. Eu acho que a Uhum. autocobrança faz bem, mas do jeito que eu faço, até hoje não faz nada bem. E existe também um contraste dessa autocobrança que é a procrastinação, né? Eu acabo sendo Sim. muito procrastinador por conta, enfim, que é um sintoma mesmo, né? Dentro dos meus diagnósticos, eu sei que eu preciso fazer um esforço mental um pouco maior do que estava acontecendo. E aí, um pouco maior do que estava acontecendo, um pouco maior do que outras pessoas acabam tendo que Precisando. fazer, e às vezes mesmo para atividade simples. E aí eu estou Tá. falando de escovar dente, de tomar banho e tal. Eu confesso que assim, eu tive pouquíssimos momentos nesse ponto de porra, não ter vontade de fazer nada, mas eu tive alguns. Tá. E geralmente esses alguns eram que mais me acendiam um sinal de alerta de pô, Assustado, né? vamos voltar a procurar ajuda, porque eu estou precisando. Hoje eu estou precisando de fato. E essa mudança que aconteceu comigo no começo do ano da empresa, e assim, eu não sei se você reparou, mas a minha vida, talvez o meu grande desafio hoje, e que eu estou tentando aprender como é que faz, é separar a vida pessoal do profissional. Porque eu sempre vinculei estar bem pessoalmente como estar bem profissionalmente. Tá. Isso, para mim, ainda é muito difícil desassociar. E quando aconteceu a minha saída do programa, e acabou sendo de uma forma totalmente involuntária, né, da minha parte, porque eu só recebia a ordem, não tive como argumentar, pedir, enfim, negociar, nada disso. Aquilo acabou me deixando um pouco abalado, um pouco inseguro, um pouco, sabe, com muitas dúvidas sobre o que eu faço, sobre o que as pessoas veem do meu trabalho, Entendi. sobre se as pessoas realmente gostam de mim, querem que eu esteja ali. E aí eu tive que ir construindo e prestando atenção numa série de argumentos que ou eu criava para mim mesmo, ou eu conversava com as pessoas da empresa e elas me davam para começar minimamente a me sustentar, a sustentar uma base para eu começar esse ano de 2023 dentro da empresa que eu, querendo ou não, era feliz ali. Só que, como mudou muito o meu escopo a forma com que eu era visto, eu comecei a ver que aquilo realmente não estava dando certo, não estava fluindo, não estava, sabe, eu não estava bem, eu não estava feliz. Uhum. E mais do que isso, eu comecei a ler muito mais comentários negativos do que eu costumava ler, que graças a Deus a minha base de público é uma base que gosta muito de mim, eu sou muito feliz com isso, mas querendo ou não, começou a chegar para mim, sabe, alguns comentários que, para o estado mental que eu estava, aquilo para mim era uma avalanche, sabe? Sei. E eu sei que, pô, as pessoas que trabalham com isso, elas precisam lidar
com esse tipo de comentário. Mas é muito fácil também você ter esse discurso de que, não liga para isso não, Difícil. foca no lado positivo. Pô, claro que o positivo agrada muito, mas o negativo machuca demais também, sabe? E, pô, é muito difícil você acabar não... Principalmente quando você está nesse desequilíbrio, é muito difícil você não acabar olhando só para aquele comentário negativo, mesmo tendo 100 positivos. Sim. É muito difícil mesmo. Para mim foi muito difícil. E eu comecei também a sofrer uma parada que era até então não sofria, mas que foi justamente a questão de comentários relacionados à minha aparência física. E isso, desde sempre, é uma grande lacuna que hoje eu estou na terapia e estou tentando entender e preencher e, enfim, cuidar da melhor forma. Mas essa questão da autoestima, ela sempre foi muito marcante na minha vida. Tá. Tanto é que eu nunca, quando eu falei que eu não gostava de internet, eu não gostava de internet porque eu não gostava de eu me ver gravando. Eu não tinha ainda essa força para me assistir, por exemplo, e para me editar. Uhum. Só que, tipo assim, os comentários que vinham começaram a ser muito em relação ao meu peso, sabe? É até meio louco, tipo, ler isso, mas, assim, de fato, pega o Magno do primeiro Tá Na Área e compara com o de hoje, pô, são duas pessoas muito, muito, muito diferentes. E já há algum tempo, e principalmente depois de 2020, que eu desregulei tudo, é, eu tenho um problema de jogar minha ansiedade para alimentação. Isso Uhum. aí é algo que eu sempre tive, até desde pequeno, de querer, sabe, essa dopamina através de comer uma besteira aqui ou comer uma besteira ali. Então, assim, eu estava me vendo de fato num momento em que eu não estava feliz com a terapia que eu estava fazendo, eu Tá. não estava feliz com o trabalho que eu vinha fazendo, Uhum. eu não estava feliz com também já há muito tempo não estava feliz com a minha aparência física e as pessoas estavam começando a tocar nessa ferida, porque tem uma parada que uma vez eu ouvi de alguém que foi você quando você não precisa apontar o defeito de ninguém, porque muito provavelmente essa pessoa que você está apontando o defeito, ela já sabe desse defeito, Sei. sabe? Sei. Então eu já sei dos meus defeitos, eu já sei sabe, do que mexe comigo, do que me abala, do que me deixa insatisfeito. E aí quando eu comecei a ver isso crescendo assim, e não de forma, pô, avassaladora, mas com uma certa recorrência, sabe, que não Tá. existia. Eu falei, cara, eu acho que as pessoas precisam entender o que eu tô passando. E eu acho que a partir do momento que eu abri essa discussão, as pessoas elas vão entender que aquilo é um problema, compartilhado, e dois, que pode sim ser, se não resolvido, mas você pode começar a tentar uma solução para aquilo, de alguma forma, e seja da maneira que você puder fazer. Porque tem uma outra parte que é a história do palhaço triste, né? A Sim. história Isso que eu ia te do perguntar. palhaço triste, a história do palhaço triste, ela acaba sendo muito, muito real por vários sentidos, né? Existem várias teorias, várias, como é que eu posso dizer, citações e, enfim, e literaturas que tentam explicar essa história do palhaço triste. Eu sempre convivi com isso no sentido de que eu ia para a escola e as pessoas, pô, eu sempre usei o humor como uma ferramenta social, porque inicialmente eu sempre tinha uma tendência a ser rejeitado.
pelas pessoas. Tá. Acabavam me olhando de uma certa forma torta, e aí eu nunca entendia por quê, e às vezes era justamente por causa da aparência física. Então eu tive durante muito tempo um processo ali de rejeição, seja social, seja amorosa. Pô, eu lembro de, tipo, no jardim de infância, eu tinha uma menininha ali que eu achava ela, pô, lindinha demais, eu super queria ser amiguinho dela, ficar próximo a ela e tal, e ela, cara, me destratava mal, ela me tratava mal, ela não queria fazer nada comigo e ela só queria fazer com um outro menino e ele era, tipo, super lourinho, olho claro, sabe, todo bonitinho, todo paparicado e tal. É, Então, a partir dali, popular. eu, sabe, comecei a ter uma coisa, tipo, pô, então, só porque eu não sou daquele jeito, eu não posso, sabe, tipo, me aproximar de alguém que eu quero. E aí isso se repetiu, né, de uma ou outra forma. Então, o humor, ele, querendo ou não, era a cartada que eu jogava na mesa e que virava tudo aquilo, Uhum. que fazia com que as pessoas se interessassem por mim, quisessem estar perto de mim, fazia com que eu fosse, tipo, o cara mais popular da sala, o cara que, pô, sempre participava de tudo. Porque, de fato, eu comecei a ser visto como uma pessoa muito legal. E aí, depois de um tempo ali no, sei lá, no ensino fundamental, eu comecei as pessoas começavam a fofocar de que, pô, tem um menino que imita o Silvio Santos. Aí eu começava a ir em salas maiores até. Eu ia na sala do terceiro, eu tinha amigos do terceiro ano, eu era, sabe, do quinto ano do ensino fundamental, e eu falava com gente do terceiro ano do ensino médio, É popular. sabe? Pô, eu era super popularzinho, assim, e tal. Só que, por exemplo, quando eu chegava num dia mais triste, sabe, que eu pudesse estar triste por algum motivo, ou não quisesse falar com ninguém, ou não fizesse nenhuma graça, ou não, sabe, Sim. tipo, ou tivesse mal de saúde, sabe, meio que passando mal, as pessoas, elas ficavam com uma coisa de tipo, é, pô, tá tudo bem com você? Pô, o que aconteceu? E às vezes nem tinha acontecido nada, sabe? Sim, Às você só vezes não queria fazer piada no dia. às vezes eu só tava cansado, assim, sei lá, ou só tava, sei lá, sem vontade de fazer nada, tava a fim de ir pra escola e ouvir música. O melhor exemplo que eu dou disso não é porque eu sou humorista que eu não posso pegar uma apendicite. Não é porque eu sou humorista que eu não posso, sei lá, sabe, pegar um câncer de pele. E a depressão é a mesma coisa, cara. É exatamente a mesma coisa. É, exato. Ela Ninguém tá tá inerente imune. a qualquer classe social, qualquer estilo de vida, qualquer tipo de pessoa. Qual